O secretário de Saúde chegou aqui no nosso estúdio. Eu só vou trazer a reportagem para você, então, para a gente entrar em rede para todo o estado do Paraná, conversando sobre esse novo decreto que começou já, a partir de hoje, a deixar 7 áreas aqui do estado do Paraná um pouco mais restritas, com uma restrição mais forte. A tentativa é simples: frear a transmissão do novo coronavírus em algumas regiões aqui do nosso estado. O que diz esse decreto? Vamos esmiuçar ele agora, nessa reportagem que você vai ver neste momento. Põe no ar. O decreto vale para 7 regionais de saúde nas regiões Leste, Norte, Noroeste e Oeste do Paraná e determina a suspensão de atividades não essenciais como comércio de rua, shopping center, feiras livres, academias de ginástica e ao ar livre, clínicas de estética, salões de beleza e lojas de conveniência em postos de combustíveis que não estejam em rodovias. O decreto, que tem validade de 14 dias, começa a valer nesta quarta-feira, dia 1º de julho, e pode ser prorrogado por mais uma semana. O governo do estado ainda não descarta a inclusão de outras regionais de saúde no documento. Tudo vai depender do termômetro, que corresponde ao número de casos, mortes e também à ocupação de leitos de UTI. Esse é um decreto que é uma determinação com força de fechamento mesmo, para que a gente possa ter essa redução por 14 dias nessas 7 regionais de saúde que foram ditas aqui pelo secretário Beto Preto. O decreto pede também a suspensão imediata de cirurgias que estavam agendadas, mas deixa de fora procedimentos cardiológicos, oncológicos, além de exames considerados urgentes. A medida é para evitar a ocupação desnecessária de leitos e também o uso de medicamentos para entubar pacientes. Está acabando no mundo o medicamento para fazer intubação, para sedar o cidadão que precisa ser entubado. Nós tivemos um caso de um hospital particular, eu não vou falar o nome para preservar, mas na capital, que sábado já havia acabado o insumo dele. Então, é uma situação gravíssima. Os supermercados vão funcionar de segunda a sábado com 30% da capacidade, das 7 da manhã às 9 da noite. Apenas uma pessoa por família pode fazer compras e crianças menores de 12 anos estão proibidas de entrar. Restaurantes poderão atender no sistema delivery e também pegue leve. Postos de combustíveis estão autorizados a abrir e o transporte público será exclusivo para funcionários de atividades essenciais. Bom, o secretário de Saúde do nosso estado, Beto Preto, já está aqui. São medidas que têm um único objetivo: achatar a curva de crescimento dos casos. Secretário, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, tá bom? Boa tarde, Rivaroli, boa tarde a todos que acompanham a RIC Paraná. Uma alegria, uma satisfação estar aqui. Momento duro, difícil, mas nós temos que fazer a informação chegar. Essas medidas que foram tomadas foram pensadas em reuniões que se estenderam pelo fim de semana, na segunda-feira também. Elas vão achatar essa curva de crescimento, secretário? Se tivermos a adesão esperada, sim. Vamos ter uma diminuição nesse momento de crescimento. Foram tomadas para 7 regiões de saúde, 134 municípios. Cada região tem um contexto, um contorno diferente. Aqui em Curitiba e metropolitana é principalmente ligado às aglomerações. No oeste do Paraná, em Cianorte, no oeste também, é ligado principalmente aos clusters, ambientes da atividade econômica que tem muitas pessoas juntas e que acabam facilitando a circulação do vírus. Em Londrina e Cornélio Procópio, a decisão de colocá-los dentro do índice que nós criamos é principalmente relativo ao número de óbitos na região, percentualmente, que é maior do que a média de todas as outras regiões. Então, são 7 regiões, 134 municípios, que nesse momento nós pedimos que acompanhem a decisão, o decreto do governo do estado. É uma determinação. Claro, o governador Ratinho Júnior ontem conversou com os prefeitos das cidades sede de cada uma dessas regiões. Nós tivemos diversos pontos de vista, todos tomando posições a favor desse decreto, mas eu volto a insistir, nós estamos falando isso há muito tempo. O paranaense, de um modo geral, ele quer colaborar. Nós precisamos, nesse momento, que algumas atividades possam ser interrompidas, mas que nós não possamos passar por esse momento apenas como um sacrifício em vão. Isolamento domiciliar é o remédio. As crianças estão sem aulas há 100 dias. Todos nós estamos fazendo sacrifícios. Então, não é para parar de trabalhar
ou encerrar naquele momento, fechar a porta daquela determinada atividade e se reunir num parque, em algum outro local. Não é para isso. É isolamento domiciliar com distanciamento social. É só isso que nós podemos nesse momento. Ah, mas temos cloroquina? Temos. Ivermectina? Temos também. O médico passar a prescrição médica, vai ter esse medicamento, mas veja, o mais importante é não ficar doente. O mais importante é que nós possamos poupar os nossos serviços de saúde, que estão trabalhando no limite aqui em Curitiba, lá na região oeste principalmente. Nós passamos de 800 leitos contratados de unidade de terapia intensiva nesses últimos 90 dias, é bastante coisa. Bom, então precisamos agora dessa opinião pública a nosso favor. Nós estamos também para a região oeste do estado do Paraná nesse momento, a gente fala para cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu, Cianorte também nos acompanhando. Para essas cidades, Toledo também vendo a gente nesse momento. Como vai funcionar? É determinação mesmo de fechar, secretário. Não é mais uma possibilidade, é fechamento. O número de casos nesses municípios está crescente. Segundo município com maior número de casos de coronavírus no Paraná, primeiro é Curitiba, o segundo é Cascavel, maior que Toledo, que Londrina, que Maringá, Ponta Grossa. Então nós precisamos sim tomar decisões mais duras, restritivas. Ninguém quer aqui, cada decisão dessa, claro, coloca na ponta do lápis também a atividade econômica. Imagina a pressão que os gestores públicos, secretários, prefeitos possam estar passando, mas para que nós possamos ultrapassar e conseguir passar, diminuindo um pouco o número de casos que possam, se necessário for, um leito de hospital, esse leito tiver à disposição, nós precisamos diminuir a curva. E por isso que essas 7 regiões, nesse momento, precisam estar conosco nesse decreto que foi editado pelo governo do estado. Bom, nós temos 134 municípios que foram englobados nesse decreto. Somos 399 cidades no Paraná. E quem não entrou nisso, secretário, se quiser pode seguir? No decreto, a recomendação para esses 134 é uma determinação. Para os outros municípios, até os 399 do estado, como você falou, é uma recomendação. É óbvio, quem puder seguir, quem quiser entrar na quarentena restritiva, tenha certeza que estará tomando a medida adequada. Nesse momento, como os números estavam mais baixos nessas outras regiões, nós tomamos uma medida com essas 7 principais. Porém, chama atenção, Paranavaí, Pato Branco, principalmente... Francisco Beltrão também chama atenção. Principalmente Paranavaí e Pato Branco, que tem casos quase batendo na média do estado. Então, é importante que essas regiões também se cuidem, que possam instalar aí medidas restritivas, se não forem na mesma medida que o estado tomou no decreto, que sejam particularmente próximas disso e que nós possamos, quem sabe, conseguir baixar o número de casos no Paraná. Bom, secretário, claro, e a gente recebeu muitas notícias aqui, recebeu muitos chamados do pessoal que trabalha em shopping. Shopping, a princípio, fechado. Aquele sistema drive-thru que chegou a funcionar em alguns shoppings, ele vai poder funcionar? Vai lá, pega o produto, compra pelo celular, pega o produto e vai embora? Como é que o senhor está vendo isso? Nós vamos avaliar todos os pedidos que forem feitos, nós vamos avaliar rapidamente essa estratégia que estamos adotando. Alguns municípios também querem fazer um recurso administrativo para não participar do decreto, que nós possamos avaliar isso rapidamente. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o que for drive-thru, se tiver facilitação disso, ok. Vamos tentar colocar isso como uma situação usual, mas a nossa necessidade é diminuir, aqui em Curitiba metropolitana principalmente, o horário de pico, tanto na Comec, nos ônibus da região metropolitana, como também dentro da cidade de Curitiba, nos ônibus administrados pela URBS. Estamos todos envolvidos. Nós precisamos derrubar os números. Sim. E precisamos agora, desse momento, que todos possam participar desse convencimento. Eu quero dar um alerta, claro, se é possível, Baroli. Nós trabalhamos muito para colocar ventiladores, respiradores à disposição, monitores, leitos de UTI aqui na capital, na região metropolitana, no interior. Nós fazemos um trabalho para dotar todo o Paraná de leitos disponíveis. Nós temos equipes médicas que atuam com unidade de terapia intensiva. Não são todos os médicos que fazem isso, é uma quantidade pequena. Então, não apenas da especialidade de intensivista, mas temos algumas outras especialidades que atuam junto, pneumologista, infectologista, anestesiologista. Mas, veja, estamos chegando num limite preocupante. Daqui a pouco não vamos ter mais os profissionais. Vai faltar equipe. Vai faltar equipe.
E não só isso, agora temos aí essa falta de medicamentos. Esses foram os problemas que levaram a esse decreto mais forte, secretário? O medicamento ele não é um problema do Paraná. Nossas compras estão feitas dentro de um limite legal, um preço muito, diria... Correto. Sem problema nenhum. Temos o estoque para 4 ou 5 dias em alguns medicamentos, temos estoque para um mês em alguns outros. O fato é que nos últimos 30 ou 40 dias tivemos um aumento aí de 500% na utilização desses medicamentos para manter os pacientes sedados na UTI. Entubado, sedado, para poder fazer o efeito do tratamento, oxigênio. né? E está faltando no mundo inteiro. Está faltando no Brasil. Sábado, nós tivemos que fazer um termo de empréstimo, 150 ampolas de 2 drogas, para um hospital privado aqui de Curitiba, que não tinha para manter 20 pessoas internadas e entubadas. Então, está chegando perto da gente. O limite é esse. Estamos batendo o limite. Alerta, Rivaroli, que eu acho que é importante colocar, com muito respeito a todos. Nós estamos num limite mundial de tudo. Então, antes de falar, olha, vamos por esse caminho, vamos tomar aqui as medidas necessárias, junto com a equipe de epidemiologistas, de pessoas que estão estudando todos os dias esses casos, mas vamos passar juntos. Nesse momento, pedimos 14 dias de quarentena. Que nós possamos juntos passar. Só sai de casa quem precisar sair mesmo. Quem não precisar, fique em casa. Fique em casa, determinantemente isso é importante neste momento. Agora, secretário, a gente fala muito de horários, né? Principalmente por causa do transporte. Das 7 às 9 da noite, todos os dias, podem funcionar os mercados. Aos sábados, aos domingos eles fecham. E o restante do comércio, o comércio essencial? Aqui no decreto não fala em horário. Qual é o horário que esses comércios vão poder funcionar, secretário? O comércio, de modo geral, que não é essencial, interrompe a atividade. Fechou, né? Por 14 dias. E o essencial? Qual é o horário que pode funcionar? Horário normal? É o horário pré-estabelecido, acho que de 6 horas por dia. Agora, farmácias, supermercados têm essas decisões diferentes. Elas precisam estar abertas. Agora, o secretário está aqui no estúdio, você pode perguntar. Viagens intermunicipais. Vou daqui para Guarapuava, eu vou daqui para Londrina. Isso está previsto de não funcionar em algum momento? Parar também as estradas, secretário? Veja, não está previsto parar isso. Nós propusemos que os municípios montem barreiras para saber para onde as pessoas estão indo, se tem algum sintoma, se tem febre, se não tem. Mas isso também vai ser uma decisão municipal. O que eu quero chamar a atenção nesse momento é assim, a quarentena é para ficar em casa. Ponto. Quem puder não viajar, quem puder, não tem o meu emprego, minha ocupação está fechada. Fique em casa, porque se você estiver na rua, o vírus vai estar circulando e você pode ser atingido. Então, nós tivemos aí 600, até ontem, 649, hoje mais 14 óbitos. Pessoas que morreram, paranaenses que perderam a vida. Essas famílias, não há o que cesse o luto deles. Não há o que console. Então, assim, em nome dessas famílias, quero chamar a atenção das famílias do Paraná. Nós precisamos fazer um grande movimento em conjunto, passar por essa quarentena e principalmente alertar a todos, porque o inimigo é invisível, mas é agressivo quando ele pega um organismo mais fraco. Então, é o momento de se cuidar, ficar longe da Evite o vírus, né? Evite Exatamente. o vírus. Secretário, para a gente finalizar, nós já passamos um período em que era orientado fechar o comércio, que não era uma determinação. Agora, nessas 7 regiões, uma determinação nesses 134 municípios. E depois dos 14 dias, como é que nós estamos olhando? Nós já estamos preparando um plano para depois desses 14 dias, de lá para frente, o que nós vamos fazer, para onde vamos, como vai ser? No 10º dia nós vamos reavaliar, mas o ciclo do vírus é de 14. Então, se nós conseguimos derrubar números a partir do 12º, 13º, excelente. Caso contrário, nós temos outro plano para estender por mais 7 dias. Nós não queremos fazer lockdown no Paraná. Isso pode acontecer, secretário? Pode acontecer se os números continuarem crescendo. Até agora, Rivaroli, não faltou leito, como eu já disse aqui. Até agora, nós já chegamos aqui, não faltou leito para UTI, para internação de ninguém. Nem clínico, nem intensivo, né? Mas nós não queremos que isso aconteça. Então, essa é a tomada de decisão desse momento, com muito respeito, deixando claro aqui o respeito pela atividade econômica, respeito pelo ir e vir das pessoas, respeito pelo cidadão do Paraná, mas principalmente no momento de pandemia,
trazer de maneira transparente todas as informações que são importantes que as pessoas possam saber. Nós estamos diante do vírus, ele está chegando cada vez mais perto, o frio chegou e também a umidade da chuva. Umidade com frio é a mistura explosiva para fazer aumentar o número de casos. Por isso, fique em casa, proteção total e, principalmente, os cuidados de higiene. Se tiver que sair, saia com cuidado. Mas a lotérica, o banco, onde você puder evitar ir nesse ambiente, tenha certeza que você vai estar poupando a vida de alguém. Bom, tá aí o secretário falando que em 10 dias começa essa reavaliação para a gente ver se afrouxa de novo esse período mais forte, mais duro, mais severo de fechamento mesmo e restrição, ou se nós vamos ter que continuar por mais algum tempo. Parte muito de todos nós. Ninguém queria. Mas chegou o momento de tomar essa medida mais dura e vamos passar junto. Secretário, conte sempre com o nosso Balanço Geral, com a RIC Record TV, com a informação correta, com a notícia correta sempre para as pessoas. Um forte abraço. Eu agradeço, Rivaroli. Parabéns pelo teu trabalho, de muita credibilidade. Que Deus abençoe vocês aqui também. A todos nós. Vamos em frente. Obrigado, secretário, aqui pela esquerda. Pois é, gente. Era um momento que ninguém queria, mas ele chegou. E agora nós vamos ter que dar um jeito de passar todos nós juntos por essa. Como o próprio secretário falou, muita gente perguntando dos shoppings. Vai chegar esse pedido, vai ser avaliado se o drive-thru vai poder funcionar ou não. Mas isso é uma resposta que deve sair daqui 1 ou 2 dias para ver como é que as coisas vão funcionar. Meu Deus do céu, o vírus filho da mãe.